Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 2. Na aula de hoje a gente vai começar a falar um pouquinho de um assunto que deve ser uma questão bem recorrente para vocês, por que os alunos de Química devem estudar Física 2. Bem, o curso de Física 2 ele contempla os assuntos de ondas, oscilações e ótica. Bem, basicamente hoje a gente vai dar alguns exemplos de por que estudar Física 2, começando então com o assunto de oscilações. Tá? Bem, o exemplo que a gente vai abordar agora ele está relacionado a um dos estudos que é bem pertinente para os químicos, que é entender como que os átomos eles se ligam para formar, por exemplo, moléculas. Tá? Bem, basicamente existem três tipos de ligações básicas aí que conhecemos entre os átomos, que seriam as ligações covalentes, as ligações iônicas e as ligações de Van der Waals. Tá? Basicamente, esses tipos de ligações aí, elas estão associadas com algum mecanismo físico associado, ao qual a gente não vai dar muita importância no momento. Tá? Mas, basicamente, a gente pode dizer que esses átomos, né, estão ligados para formar, por exemplo, uma molécula através de uma determinada força. Tá? A gente não vai se preocupar, como eu disse, com qual tipo dessa força inicialmente, mas a gente pode fazer alguma analogia a essa força, uma força conhecida, no caso da mecânica, para a gente poder explicar esses tipos de ligações e talvez determinar que tipo de ligação está envolvida e quais são os átomos que estão fazendo parte desse tipo de ligação. Como eu disse, é algo importante, por exemplo, para um químico saber esse tipo de ligação ou tentar descobrir quais são os elementos químicos que estão compondo determinada molécula a partir dessas ligações. Bem, basicamente a gente vai assumir então como exemplo uma molécula do tipo diatômico, ou seja, eu tenho dois átomos, tá? Esses dois átomos então eles vão compor então a minha molécula. Tá? Basicamente, quando eu tenho dois átomos ligados ali, tá? Ao contrário do que a gente vê, por exemplo, numa ilustração de um livro didático, eu não vou ter esses dois átomos ligadinhos ali, paradinhos, bonitinhos. Tá? O que eu vou ter então é que esses átomos, na verdade, eles estão ligados entre eles, tá? Por uma determinada força, que no momento não me interessa saber qual é essa força, mas eles têm uma força de ligação. E na verdade esses átomos, então, o que eles vão estar fazendo? Eles vão ter um processo de vibração ali, ou seja, eles vão ter um movimento de ligação entre um átomo e outro. Tá? Portanto, então, eu tenho uma força de interação que vai fazer com que eles se aproximem e uma outra força que vai fazer com que eles se distanciem. E esse processo, então, ele continua indefinidamente. Esse tipo de movimento é o tipo de movimento que a gente classifica como movimento harmônico, uma vez que esse processo de aproximação e distanciamento desses dois átomos ali, eles ocorrem sempre com a mesma periodicidade, ou seja, eles se aproximam e se distanciam com o mesmo tempo, tá? Por isso, então, é um movimento que a gente classifica como sendo um movimento periódico, tá? E esse movimento, então, periódico, tá? Ele pode definir, então, uma característica de ligação entre dois átomos distintos, tá? Ou até mesmo átomos iguais. Tá? E com isso eu posso determinar algumas características desse tipo de molécula. Por exemplo, eu posso identificar quais são os elementos químicos que estão compondo aquela molécula. Ou então, qual é o tipo de força de ligação que eu tenho ali envolvida, e aí eu posso determinar também qual que é a ligação que eu tenho, se é uma ligação covalente, se é uma ligação iônica e por aí vai. Tá? Bem, essa molécula, então, que exibe esse tipo de vibração, ela pode ser aproximada, tá? Que a força que tem de interação entre esses dois átomos ali, a um modelo mecânico, tá? Que a gente chama de modelo massa-mola, ou seja, como eu disse, no momento eu não estou preocupado em saber qual que é a força que está ali envolvida. Então eu vou associar a um análogo mecânico para que eu possa fazer esse estudo e com isso então simplificar sem ter que saber a real força que está ali envolvida, que seria
algo muito mais complicado. Para isso, então, essas duas moléculas elas teriam que estar ligadas e teria que exercer então uma força de atração e uma força de repulsão. Eu posso associar esse tipo de força a como se eu tivesse uma mola. Então eu teria uma molécula de um lado de uma mola, um átomo de um lado de uma mola, um átomo do outro lado, e daí então a força que eu teria fazendo seria então análogo então a esse sistema, né, de dois átomos ligados por meio de uma mola. Logicamente, isso daí é só um modelo, na prática isso daí não existe, a força envolvida ali é outra, como eu disse, a gente não está interessado nisso no momento, mas a gente pode utilizar esse tipo de modelo para poder explicar esse tipo de ligação entre esses dois átomos, e ele funciona muito bem com uma certa aproximação ali bem razoável, tá? Pelo menos para o caso aí da molécula diatômica que a gente está utilizando aí como exemplo, tá? Então, esse átomo aqui exerceria então um movimento em relação ao outro átomo, e com isso então a gente teria ali essa vibração, ou seja, a força que eu teria sendo executada ali seria uma força de distensão dessa mola. Logicamente, ao distender essa mola aqui, a mola então faz uma força tentando restaurar o movimento inicial, tentando então ela se aproximar. A hora que ela comprime novamente essa mola então faz uma força de distanciamento entre esses dois átomos. Esse movimento então ele continuaria no movimento periódico, tá? É isso que a gente chama então de movimento harmônico. Esse tipo de movimento então ele é bem conhecido, tá? E eu posso fazer essa aproximação para o caso, por exemplo, de uma molécula diatômica, ou posso estender isso daí para outras situações, né? Para um conjunto de uma molécula, por exemplo, com vários átomos, tá? Logicamente, isso daí vai ficando mais complexo com o tempo, mas o princípio basicamente é o mesmo, ou seja, uma molinha ligada ali entre um átomo e outro, e daí então essa força ela está mudando constantemente, tá? Variando constantemente, e consequentemente eu tenho então como estudar esse tipo de movimento através dessa aproximação mecânica, que é bem mais simples. Bem, mas como é que isso daí pode ser útil, por exemplo, para o clínico? Bem, basicamente, a relação desse tipo de movimento, tá? Ele vai depender de alguns parâmetros, tá? Como, por exemplo, a frequência, ou seja, o período com que esses átomos aqui se aproximam, se afastam, tá? Eles podem ser determinados, tá? Então, de acordo com esse período, eu vou ter uma característica associada a esse tipo de ligação entre esses dois átomos. Então, basicamente, eu posso definir, tá? Qual que são esses átomos. Porque esse movimento ele vai depender da massa do sistema, tá? E, logicamente, dessa frequência com que ele está variando. E também vai depender, então, da força que eu tenho exercendo aqui, aproximando e afastando esses dois átomos. Essa força, então, ela pode ser expressa por essa mola, ou seja, a constante elástica dessa mola poderia determinar, então, essa força de ligação que eu tenho entre esses dois átomos. A partir, então, disso, eu posso saber, então, graduando essa intensidade de força, tá? Qual é o tipo de ligação. Tá? Então, quanto maior for essa força que eu tenho de ligação entre esses dois átomos para formar minha molécula, tá? Eu posso definir a força que eu tenho. Ou seja, se eu tiver uma força muito grande, logicamente eu vou ter uma força do tipo covalente, uma ligação do tipo covalente, melhor dizendo. Se eu tiver uma força intermediária ali, eu posso ter uma ligação do tipo iônica. Tá? E se essa força aqui for muito fraquinha de ligação entre esses dois átomos, significa então que eu vou ter, por exemplo, uma ligação do tipo van der Waals. E com isso, então, eu consigo descrever aí que tipo de ligação química está acontecendo para o caso de uma molécula diatômica. Logicamente, eu posso expandir esse raciocínio ali para uma molécula um pouquinho mais complexa. Tá? Bem, esse tipo de estudo
dessa vibração que eu tenho entre essas moléculas ali, tá? Ela está muito relacionada com duas técnicas específicas que são muito comuns, tanto na química quanto na física, tá? Que é o que a gente chama de espectroscopia vibracional. Tá? Essa espectroscopia vibracional é uma técnica que ela é empregada justamente para estudar esse tipo de vibração entre os átomos. Tá? E aí então eu posso determinar características bem distintas dessa ligação, ou então eu posso identificar também que tipo de elemento químico que está compondo aquela minha molécula, tá? E aí então eu posso traçar uma série de estratégias ali para determinar algum parâmetro que seja relevante para mim. Tá? No caso do químico ali, o tipo de ligação, tipo de uma estrutura, tá? Se eu tenho um determinado elemento químico ou não ali naquela minha molécula, tá? Com isso, então, eu consigo identificar. Essa técnica de espectroscopia vibracional, ela pode ser dividida de duas formas, tá? Uma que a gente chama de espectroscopia no infravermelho, tá? E a outra que a gente chama de espectroscopia Raman. A gente não vai entrar em detalhe nessas duas técnicas, porque não é o objetivo desse curso, mas provavelmente vocês vão estudar isso daí no curso de Química de vocês, principalmente a espectroscopia infravermelho, que é uma ferramenta muito útil para o químico, tá? E bastante utilizada, onde você vai justamente verificar a vibração que eu tenho da minha molécula, tá? Estou falando de uma molécula, mas pode ser uma estrutura um pouquinho mais complexa ali, né? Por exemplo, no caso de um sólido, eu posso fazer um estudo também de uma estrutura cristalina, tá? Não só sólido, também como um líquido ou como um gás, tá? Ou seja, toda vez que eu tiver algum tipo de ligação química, eu posso utilizar, por exemplo, a espectroscopia infravermelha para fazer esse tipo de análise, tá? E a analogia que a gente faz é justamente com o sisteminha massa-mola, tá? Bem, eu posso quantificar e, teoricamente, aplicar isso daí na prática, tá? E aí identificar o tipo de elemento, por exemplo, que eu estou analisando. Por exemplo, se eu aplicar a espectroscopia infravermelho ali, tá? Eu vou incidir uma determinada radiação infravermelha ali, naquele meu sistema, tá? Isso daí vai excitar a minha molécula, ou seja, vai fazer com que ela comece a vibrar com uma amplitude um pouquinho maior ali, tá? E isso faz, então, com que eu identifique qual é o tipo de frequência com que aquela molécula ali está vibrando. Sabendo essa vibração, eu posso calcular o meu sistema e isolar alguns parâmetros dele. Por exemplo, eu posso isolar qual que é a massa dos dois átomos que está ligado naquele meu sistema. Sabendo a massa desses átomos, como a gente conhece ali na tabela periódica, cada átomo tem uma massa muito bem definida, eu posso então assim identificar qual elemento químico que está contido na minha molécula. Tá? Ou então o processo ao contrário, né? Eu posso saber qual é o átomo e descobrir qual é a frequência, e daí eu posso então utilizar isso daí para determinar qual é a força de ligação que eu tenho entre aqueles dois átomos, e com isso então saber que tipo de ligação química que está envolvida, covalente, iônica, de Van der Waals, tá? E isso então passa a ser uma ferramenta bastante útil para o químico. Para analisar esse tipo de vibração molecular, a gente tem que ter em mente alguns parâmetros que estão envolvidos nesse tipo de movimento. Tá? O primeiro deles é a amplitude, ou seja, o quanto que se distancia e se aproxima esses átomos. Tá? O segundo é o período, ou seja, é o tempo que eu gasto para executar o movimento completo, ou seja, da distância máxima até a distância mínima e até voltar à distância máxima novamente. Isso daí, então, ele gastou um determinado tempo para executar esse movimento. Isso daí a gente chama de período.
Outro parâmetro também bastante importante é a frequência. A frequência nada mais é do que eu pegar, dividir 1 pelo período, ou seja, o inverso do período. Eu tenho então a frequência, ou seja, quantas vezes em 1 segundo vai executar esse movimento. Tá? E por fim, uma outra coisa bastante importante nesse tipo de movimento é a análise das massas, ou seja, no caso que a gente está tendo aqui da molécula diatômica, quais são os elementos químicos, a massa atômica de cada um desses átomos que compõem a minha molécula. E assim, então, eu posso determinar qual que é essa vibração, a frequência de vibração, ou ao contrário, sabendo a frequência de vibração, eu posso determinar a massa desses átomos e assim descobrir qual é o átomo que está fazendo parte dessa ligação da molécula. E com isso, então, a gente pode determinar aí uma série de outros parâmetros. Tá? Bem, por isso, então, que é bastante importante a gente fazer esse estudo da Física 2, ou seja, da parte de oscilações, tá? Para um curso de Química. Alguns conceitos, então, eles estão associados a esse estudo de movimento de uma molécula, por exemplo, diatômica. Tá? Entre esses conceitos, então, está as oscilações, tá? Que vai ser basicamente, então, esse modelo que eu expliquei rapidamente para vocês aí, de duas massas ligadas por meio de uma mola, tá? Que é um modelo mecânico, que a gente pode estender isso daí posteriormente ali para um modelo atômico. Tá? Depois, as ondas, tá? Ou seja, eu posso estudar esse tipo de vibração, tá? Como se fosse do ponto de vista de uma onda. Tá? A gente vai falar isso daí mais detalhadamente ao decorrer do curso. Tá? E também conceitos de radiação eletromagnética, que eu posso dizer ali de uma forma mais coloquial como luz, tá? Ou seja, o tipo de radiação que eu estou incidindo, ou seja, o tipo de luz, né? Entre aspas, porque a gente não enxerga, no caso, por exemplo, da vibração das moléculas, porque ela é infravermelha, ou seja, é abaixo do que o olho humano consegue enxergar, então, portanto, a gente não vai enxergar essa luz, mas ela existe, por isso que a gente denomina o nome correto de radiação eletromagnética. Tá? Então, dependendo dessa radiação eletromagnética que eu estou incidindo, a minha molécula ela vai se comportar de uma determinada forma diferente. Quando eu incidir uma radiação eletromagnética que tem a mesma frequência, tá, com que esse movimento ocorre, eu vou enxergar uma alteração na amplitude do meu movimento. Tá? Ou seja, ele estava movimentando com essa amplitude, quando eu incido uma radiação na mesma frequência desse movimento, o que acontece é que ele aumenta essa amplitude. Tá? E com isso, então, eu consigo identificar qual que é essa frequência por meio dessa alteração dessa amplitude. Tá? Esse processo de alterar a amplitude do movimento a gente chama então de ressonância, tá? Que também está relacionada aí com os estudos de ondas que a gente vai fazer. Tá? Então, basicamente, aí a gente viu os 3 conteúdos relacionados a esse exemplo básico que eu dei ali de uma ligação de uma molécula diatômica, tá? E a importância que isso daí tem para a química. Mais para frente, então, a gente vai definir esse processo aí desse oscilador harmônico, tá? Matematicamente, tá? Que vai ser bem útil para a gente definir aí algumas características para o caso aí de uma molécula diatômica ou para qualquer que seja a quantidade de átomos que existam aí na molécula, utilizando essas técnicas aí de espectroscopia vibracional. Tá? Bem, para isso então a gente vai começar a estudar os modelos de osciladores harmônicos, desde os mais simples até a gente tentar chegar ali a um modelo um pouquinho mais próximo da realidade. Tá? Então, na próxima aula, a gente já começa aí com os osciladores harmônicos simples, tá? Que vai ser a base, tá? Para a gente começar a chegar ao ponto que a gente quer ali de fazer um estudo um pouquinho mais sofisticado da ligação determinar a força, determinar a energia do sistema, determinar
a massa desse sistema, ou a frequência, ou o período, né? Ou seja, vários parâmetros associados a uma ligação química. Tá? Então eu espero que tenha sido claro nessa aula ali, e na próxima aula então a gente tem uma aula um pouquinho mais voltada ao desenvolvimento matemático para essa situação. Agradeço vocês e a gente se vê então na próxima aula.